eu vou começar falando, na verdade, do que foi o processo que nos trouxe até aqui e tal, falar um pouquinho do contexto atual de reprodutibilidade científica, por que a gente resolveu fazer o projeto e, enfim, os passos que a gente já deu, assim, e tal, antes de entrar na parte prática do que a gente vai precisar fazer. Enfim, talvez alguém já tenha visto alguma palestra parecida com essa em algum momento, assim, e tal. Enfim, a gente fez um trabalho um pouquinho evangelista no último ano, assim, e tal, enfim, levando enfim, especialmente na época que a gente estava cadastrando gente, mas levando a ideia aí ao longo, enfim, ao redor do país. Então, desculpa se tiver alguma coisa repetida para algumas pessoas, mas, enfim, acho que é importante a gente começar contextualizando o tema. Então, eu vou só fechar essa aqui, abrir a outra e compartilhar minha tela aqui. E espero que vocês estejam me vendo. Inteira, foi? Tá, legal. A gente está com uma redundância master aqui, a gente tem 3 pontos aqui para saber que tudo está funcionando aqui. Bom, então, de novo, obrigado por estarem aqui. Eu queria, então, começar falando um pouquinho de por que a gente está tocando nesse tema, assim, que, na verdade, a gente tem a ideia, e certamente foi o que eu aprendi na faculdade aí e tal, de que... Opa, peraí só um pouquinho, você está... Não é que eu queria fazer isso aqui, tá? Eu quero só botar em tela cheia aqui. É que tá aparecendo, como eu liguei isso aqui, ele tá aparecendo em 2 telas, né? Como é que eu só coloco em tela cheia sem ser o speaker view aqui? Eu sempre o speaker view e na tela de lá. Display settings aqui, peraí. Duplicate show. Foi, tá, desculpa. Certamente Sabe, só um momento, estão falando que o som está baixo. Na verdade, para mim, o som está ótimo, mas algumas pessoas estão mencionando que seu som está baixo. Pedro, o que você acha? Eu estou ouvindo bem daqui. Eu posso falar mais alto aqui e tal. De novo, tem gente com o microfone ligado aí e tal. Acho que uma coisa que dá para fazer se todo mundo já mutei todo mundo, mas eles podem desmutar. Tá. Gente, por favor, deixem os seus microfones mutados aqui no cantinho da tela aqui, tal, à esquerda. Melhorou? Bom, tá. Dito isso, quer dizer, a gente tem essa ideia de que a literatura científica deveria ser, enfim, o mais confiável que a gente tem em termos de dados. Dito isso, assim, pouca gente se propôs a realmente ver se isso aqui é uma verdade empírica, assim, quer dizer, até que ponto o que está publicado realmente é uma coisa que é sólida, que a gente consegue reproduzir em outros lugares. É uma pergunta que, surpreendentemente, pouca gente se fez, se você considerar o tempo que a ciência institucionalizada existe aí e tal. É um tema que a gente começou a se preocupar há pouco tempo aí e tal. A gente tem alguns dados sobre o tema em áreas específicas de pesquisa, não muitos, eu vou mostrar alguns dos que eu conheço aqui e tal. Esse é um cara chamado John Ioannidis, ele é um epidemiologista grego que vai aparecer algumas vezes aí e tal ao longo da palestra, mas basicamente há uns 15 anos atrás, uma pessoa que realmente tem tocado esse tema para frente, ele se prestou a fazer uma coisa simples, na verdade. Ele pegou em 15 anos de literatura médica, 14 anos, da nata da pesquisa clínica, então artigos citados mais de 1000 vezes em grandes revistas médicas aí e tal, e foi ver ao longo da década seguinte o quanto dessas coisas eram repetidas e eram reproduzidas por estudos subsequentes de igual ou maior tamanho. O número dele é que, na verdade, do que se tentou reproduzir, mais ou menos 60% tinha sido razoavelmente bem replicado, 20% tinha sido contradito, quer dizer, tem um estudo subsequente que não replicava os achados originais, 20% tinha sido parcialmente replicado, quer dizer, tinha sido, enfim, o efeito existe, mas ele estava inflacionado no primeiro estudo. É isso do que foi replicado. Na verdade, 25% das coisas não sequer tinham sido testadas. Não é um número tão ruim, sabe, 60, 20, 20 me parece um número razoável. Dito isso, você está falando da nata da pesquisa médica e tal, e você está falando de uma área que é a pesquisa clínica, que tem, de maneira geral, padrões de rigor metodológico bastante melhores do que os nossos na pesquisa básica. Então, eu diria que o nosso número provavelmente é daí para baixo. Tem alguns números que sugerem isso, a gente tem poucos dados sobre pesquisa de laboratório, mas tem 2 números da indústria de alguns anos atrás. O número da Bayer, do que eles conseguem reproduzir em house bem o suficiente para seguir trabalhando no projeto, é entre 21% e 33%, dependendo de como é que você define, mas 2/3 que eles tentam reproduzir. Tem inconsistências importantes que levam eles a não seguir adiante. Então, assim, eles obviamente estão pegando um paper da academia para tentar tocar uma linha adiante, eles abandonam 2/3, porque, enfim, aquilo não reproduz bem o suficiente. O número da Amgen é um pouquinho pior para pesquisa pré-clínica em câncer, então eles falam de 759 artigos da academia, eles conseguiram reproduzir 6.
que é um número muito baixo. Interessantemente, isso aí não tem a ver, 11%, isso não tem a ver nem com o artigo ser citado, ou de onde ele saiu, etc. Dito isso, claro, são dados da indústria, então assim, a gente não sabe sequer quais são esses artigos, são só números que eles jogaram, fez um barulho grande, mas a gente não tem muito como estudar isso, porque, enfim, são dados sigilosos. Esse é o dado mais assustador que eu conheço, é um pessoal do Instituto Privado de Esclerose Lateral Amiotrófica, nos Estados Unidos, uma doença neurodegenerativa grave e tal, que há uns 10 anos atrás se prestou a pegar todas as drogas que eles acharam que tinham sido publicadas como sendo efetivas para aumentar a sobrevida num modelo transgênico da doença, em camundongo, que é um modelo camundongo que superexpressa superóxido de dismutase. E o número chocante deles é que das 70 drogas que eles acharam como publicadas como, pô, isso aqui aumenta a sobrevida desse modelo, nenhuma funcionava na mão deles, são 0 de 70. O que é um número bastante chocante, assim, e tal. Você pode argumentar que eles têm uma mão muito ruim, mas, assim, de maneira geral, eles usam amostras maiores, desenhos mais bem controlados do que os estudos originais. Então, e em última análise, nada funciona em gente. Então, assim, de maneira geral, a razão tende a estar com eles aí e tal. E, enfim, a gente não sabe a razão da discrepância, mas 0,70 é um número bem assustador. Nos últimos anos, a gente começou a ter projetos maiores e colaborativos para tentar determinar a reprodutibilidade em áreas específicas de pesquisa. Esse é o mais bem feito deles, provavelmente, um estudo da área de psicologia. Eles pegaram 100 estudos em 3 revistas grandes de psicologia social e cognitiva, abriram para o universo reproduzir, como a gente está fazendo aqui, mais ou menos. Então, é um artigo de uma colaboração grande aí, tal, de, enfim, quase 200 pessoas. O número deles é 40, dependendo de como você define reprodutibilidade, 36% a 47% das replicações têm sucesso. Então, aqui, se vocês olharem aqui no cantinho da tela, aqui, isso aqui é o tamanho de efeito original, isso aqui é o tamanho de efeito da replicação. Tem algumas coisas que replicam bem, não é que tudo esteja errado, né? Mas, assim, tem muita coisa que repita em torno do 0 aqui e tal. Então, assim, mais da metade das coisas, no caso deles, não replicou como eles gostariam. Isso aqui é o mesmo pessoal, a mesma área, mas agora só pegando artigos da Science e da Nature dos últimos 5 anos. Então tem acho que 21 artigos, se não me engano, de psicologia social aqui e tal. Essas aqui são replicações gigantes, com N's até 5 vezes maiores do que o original aqui e tal. E basicamente o número é um pouquinho melhor, 57%, 67%, mas não muito. 2/3 das coisas realmente orbitam em torno do 0 aqui e tal. Então, de novo, assim, mesmo em revistas de muito alto impacto, você tem coisas que parece que não replicam. Isso aqui talvez seja mais próximo da área de laboratório que a gente tem, de um esforço grande, um esforço que está acontecendo agora na área de câncer. Então, isso é uma tentativa de reproduzir. Eram 50, acabaram em 19, mas vão ser 19 estudos, artigos de grande impacto na área de biologia básica de câncer. Ainda está em processo, a gente não tem todos os números, mas o dado deles, no momento, eles têm 13 estudos publicados, 4 replicam a maior parte dos achados, 5 eles colocam parcialmente, mas tem uma parte importante que faltou. 2 não foram replicados, 2 não são interpretáveis, porque o controle está diferente, por alguma coisa do gênero. Então, quer dizer, na verdade eu não conheço, eu mostrei meia dúzia de dados, eu conheço talvez mais uma meia dúzia em outras áreas, assim e tal. Mas a moral da história aqui é que, na verdade, nas poucas áreas que a gente se propôs a estudar isso, assim e tal, não parece ter como presumir que a maior parte dos achados publicados seja reprodutível. Ou pelo menos a gente sabe que em quase qualquer área que a gente estuda tem uma boa parte de coisas que não se repete. Isso é uma coisa que caiu, que realmente assim, veio à tona na literatura científica nos últimos 5 anos. Aí, tal, se vocês pegarem isso aqui, é um survey da Nature de 2016, e 90% dos autores que respondem ao survey concordam que existe uma crise leve ou importante de reprodutibilidade. Isso aqui caiu na mídia leiga também, assim, é um tema que tem sido muito discutido. E, obviamente, as pessoas abordam ele das mais diferentes formas. Se você for particularmente fora da academia, assim, muita gente tende a pensar em fraude e em casos de má conduta importantes. Esses casos têm sido publicizados nos últimos tempos aí e tal. Certamente o número de retratações está aumentando na literatura a partir dos anos 90, assim, e tal. Isso realmente aumentou muito. Muitos deles são por misconduct mesmo. Dito isso, se você pegar a frequência real disso aqui, ou pelo menos a frequência do que a gente sabe, isso não parece explicar os números de reprodutibilidade. Quer dizer, se você pegar isso aqui, é um levantamento de 2013 do PubMed. Eles pegaram todo o PubMed, que na época tinha 25 milhões de artigos, conseguiram achar 2.047 retratações. Isso dá menos de 0,01% da literatura publicada. Então, mesmo que a maior parte seja por fraude, é uma fração muito pequena. Se você pegar surveys anônimos de cientistas que admitem ter cometido fabricação de dados, não sei o que e tal, isso é da ordem de 1% a 3%, dependendo de como você olha para os dados. Então, assim, isso certamente não explica por que mais da metade dos achados em determinadas áreas não replicam. E, enfim, não me parece a melhor... Claro, existe, é importante, mas não me parece ser talvez a melhor maneira de olhar o tema como um todo. Assim, tá? Tem um approach diametricamente oposto, que é olhar puramente para o lado metodológico também. E, obviamente, tem, sabe, quer dizer, as coisas não estão replicando porque tem diferenças de protocolos, diferenças de modelos, etc., as coisas que a gente não consegue controlar, que fazem com que uma coisa funcione diferente de um laboratório para outro.
Isso existe também, obviamente. Isso é potenciado pelo fato de que descrições de protocolo frequentemente são ruins. Em artigos em animais, por exemplo, às vezes, frequentemente faltam informações óbvias, tipo sexo do animal ou a idade do animal. Isso aqui é um levantamento nosso com o Esther Bloch. Tem passos da técnica, como o tipo do gel e o tipo da membrana, que são descritos por quase todo mundo. Tem passos da técnica que quase ninguém descreve, tipo o tampão de transferência, quanto tempo você deixou a membrana na série. Claro, a gente não sabe se isso aqui é importante. Enfim, isso é uma outra história. Mas se for importante, a gente nunca sabe como replicar. Então, sinceramente, tem espaço para coisas saírem diferentes e para isso explicar, eventualmente, alguns problemas de reprodutibilidade. Dito isso, eu também não acho que isso aqui é a melhor abordagem para pensar no tema, assim, e tal. Se você pensar que é tudo um problema metodológico, isso me parece um pouquinho enganoso também, assim. Quer dizer, se a gente tem achados que são tão dependentes de pequenos detalhes para funcionar, assim, e tal, quer dizer, isso aqui só funciona quando você faz um rato de 60 dias no terceiro andar do biotério com uma umidade de 25%. Isso talvez não seja tão importante enquanto achado científico, assim. Então, assim, levar isso aqui tudo para o lado, já vamos tentar standardizar tudo, fazer tudo igual. Eu também não, que é uma coisa que as pessoas não tem que ter camundongo transgênico, SPF, não sei se realmente é o caso, assim, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas a gente vai tentar ter um approach mais naturalista aqui, tá? E para mim, na verdade, quer dizer, o grande problema está entre uma coisa e outra aqui, a abordagem mais útil para entender isso aqui é olhar para a zona cinza que está entre a má intenção deliberada e a dificuldade. Isso aqui são os 9 círculos do inferno científico, segundo o Neuroskeptic, que é um blogger na Inglaterra e tal. E, bom, claro, no fundo dele você tem inventar dados, que é muito grave, mas é muito raro. Então, o último círculo do inferno é pequenininho. Mas você tem vários círculos iniciais do inferno aqui, que começam no limbo, passam pela superfaturação de dados, post-hoc storytelling, quer dizer, você achar dados, depois construir uma hipótese, fingir que você estava testando uma hipótese a priori, estatística criativa, p-value phishing, uso criativo de outliers, plagiarismo, não publicação, publicação parcial, só do que importa. Até que você chega no fundo do inferno. Mas tem muita coisa aqui, e a maior parte de nós transita por aqui em algum momento, assim, e tal, porque, enfim, todos nós somos humanos. E se você pegar, assim, a opinião da maior parte das pessoas que trabalham a sério com reprodutibilidade, geralmente a percepção vai mais para o lado desse artigo do John Ioannidis aqui, que se chama Por que a maior parte dos achados científicos são falsos. É um artigo extremamente influente, de uns 13 anos atrás, 14, já foi citado, acho que 7 mil vezes na literatura científica, alguma coisa assim. É um modelo matemático muito simples, assim, e tal, mas não tem tempo de explicar o modelo, mas em resumo aqui, basicamente a ideia é que com padrões estatísticos frouxos, como os que a gente usa, basicamente, simplesmente o acaso e a soma dos nossos vieses aí e tal, pode facilmente transformar o acaso em verdade científica, mesmo que ninguém tenha que mentir para isso. E, obviamente, todo mundo tem viés, alguns viéses são bem onipresentes em ciência, o mais típico e talvez bem estudado deles, talvez seja a história do viés de publicação, a história da preferência por resultados positivos. Isso é uma coisa que tem décadas, foi primeiramente detectado em 50 e poucos lá por Theodore Stirling, tipo assim, poxa, olha só, 90 e poucos por cento dos artigos em psicologia na época comprovam a hipótese que se propuseram a testar. Então, poxa, ou a gente sabe, ou as pessoas são muito mais inteligentes do que eu, ou alguma coisa está faltando. Ou seja, as pessoas não estão publicando aquilo que não comprova, ou então estão construindo hipótese depois de obter os dados. Isso não tinha mudado em nada nos anos 80, assim, e tal, segue acontecendo. É controverso se está aumentando ou não, mas basicamente a ideia é que sim, na maior parte das áreas da ciência, que tal, dependendo da área, mas em quase todas as áreas, a gente tem uma preponderância muito grande de dados significativos. Alguém tem que mutar o microfone, que está entrando um barulho aí e tal. Júlia, talvez? Acho que melhorou. Obrigado. E, enfim, mutem o microfone, gente, está aqui no cantinho da tela. E o viés de publicação por si só pode completamente deturpar a ciência. Aqui é um estudo clássico de uns mais de 15 anos atrás, eu acho. Mas basicamente pegou todos os ensaios clínicos de antidepressivo contra placebo que tinham sido registrados no FDA. Eram 74, dos quais 38 tinham mostrado uma diferença pró-droga, 36 tinham mostrado um resultado negativo. A droga não é melhor do que o placebo. Os antidepressivos não funcionam tão bem assim, tem drogas que não funcionam, não é um resultado completamente não esperado, mas basicamente metade das vezes a droga não funciona, e eles foram ver o que tinha sido publicado. Então, dos 38 positivos, 37 tinham sido publicados, um por algum motivo não tinha sido, mas basicamente tudo bem legal, a gente sabe desses estudos. Dos 36 que não tinham um resultado positivo, por outro lado, 22 nunca tinham visto a luz do dia. Claro, são estudos da indústria, eles não têm interesse em dar tiro no pé, na época isso não era muito cobrado. Aliás, até hoje não é tão cobrado como deveria ser. Então, 22 nunca tinham aparecido. 11 tinham sido publicados, mas com alguma forma de um resultado positivo, mesmo que o FDA visse como negativo. Então, a porcentagem de depressão não mudou, mas melhorou o sono. Então, a gente vai, enfim, publicar outra coisa, como sendo o desfecho primário, por exemplo. E 3 deles, na verdade, apenas tinham sido publicados com um resultado negativo. Então, basicamente, o cenário você tem isso aqui. No mundo real, metade das coisas não funciona. Dito isso, você não publica isso aqui, isso já chega num mundo em que
essa porcentagem já é menor. Se você pega metade desses resultados aqui e acha alguma coisa positiva aqui, publica como positivo, isso aqui fica mais verdinho ainda. Se você dora a pílula um pouquinho aqui, isso aqui fica um pouquinho amarelo aqui e tal. E como no fim das contas os artigos positivos são mais citados do que os negativos, basicamente você sai num mundo em que a realidade é isso aqui, por uma literatura científica que tem essa cara aqui completamente poliana, em que quase tudo é verde, quase tudo funciona. Isso, claro, é uma área específica da ciência, mas não me parece ser tão diferente de boa parte das áreas de pesquisa que a gente tem. Claro, tem outros, esse é um dos viéses, tem outros viéses, tem viéses de aferição. Isso aqui é um estudo clássico de uma pessoa da Califórnia que tinha uma cepa de ratos inteligentes que eles tinham cruzado entre si, ratos que iam bem nas tarefas de labirinto aqui e tal, para criar uma cepa de ratos que iam bem. Tinha uma cepa de ratos burros, que eram os ratos que iam mal, que também cruzaram entre si para gerar uma cepa de ratos burros. Deram isso aqui para alguns estudantes de psicologia. Olha só, testem isso aqui para ver se a manipulação funcionou. A manipulação obviamente funciona. Então aqui os ratos inteligentes são melhor ao longo de todos os dias. Aqui, isso aqui é significativo estatisticamente em vários dias. Tudo muito legal, exceto que obviamente nós estamos seguindo aqui a graça aqui que não tem ratos inteligentes e ratos burros. As cobaias são os estudantes. Eu simplesmente diz que tem ratos inteligentes e ratos burros. Estudantes acharão que tem. O que aconteceu, eu não sei, vocês vão cronometrar diferente, tratar o rato diferente, mas se você realmente está procurando um resultado, não é tão difícil achar ele. Isso é fácil de resolver, né? É só cegar o experimento, mas por algum motivo o cegamento de experimentadores em pesquisa básica ainda é meio tabu, assim, e tal. A maior parte dos estudos animais não fazem isso. Isso é outra coisa que a gente vai tentar implementar no nosso projeto. E, obviamente, os piores vieses aqui, tal, para mim, pelo menos, aí, tal, são os vieses de análise. Quer dizer, se você tem números suficientes, dados suficientes, cada vez a ciência gera mais dados aí, tal. Não é tão difícil provar quase qualquer coisa aqui, jogando isso aqui para cima e tentando fazer estatística criativa aqui, tal. É que a história de torturar os números até que eles confessem o que você quer dizer. Isso é feito muito mais fácil pela tragédia absoluta que é o uso de estatística na área biomédica e tal. Quer dizer, a gente tem muito institucionalizado em boa parte das áreas de ciência, na verdade. Essa ideia de que um valor de P menor que 0,05 é um critério suficiente para considerar um resultado significativo e daí meio que tomar ele como verdade. Isso tem razões históricas não muito bem entendidas, talvez saia do livro do Fischer, mas o próprio Fischer nunca acreditou nisso. Você seguir lendo o livro algumas páginas adiante, ele vai dizer que pô, isso aqui é só uma convenção idiota e, obviamente, algumas áreas da ciência deveriam usar coisas diferentes. Mas é uma coisa que tomou pé, assim, e tal. E tomou pé um pouco até porque as pessoas, enfim, boa parte dos cientistas não entende o próprio número aqui e tal. E, enfim, tem dados mostrando isso também. E o valor P, basicamente, é a probabilidade de um achado acontecer por acaso. Então, se você jogar uma moeda para cima e cair cara, isso é um P de 0,5. Isso é uma coisa que acontece por acaso metade das vezes. Isso é mais ou menos o equivalente a você fazer um experimento, mesmo que a sua droga não funcione aqui, e achar uma diferença desse tamanho aqui, que é pequena e vai acontecer na maior parte dos experimentos se você tem uma variação grande. Claro, um P de 0, se você jogar uma moeda para cima e tiver 3 caras seguidas, isso é uma coisa menos provável, isso é um P de 0,12, que é o equivalente a achar uma diferença desse tamanho, que mais dificilmente vai acontecer, se não tem diferença nenhuma, mas vai acontecer eventualmente, porque de novo o padrão é grande aqui. E um P de 0,05 é uma coisa que acontece por acaso uma vez a cada 20 vezes. É o equivalente a você jogar, enfim, um pouquinho mais provável do que jogar uma moeda para cima e ter 5 caras, que é o equivalente a ter esse resultado aqui por acaso, mesmo que essa droga não funcione. De novo, é improvável, mas se você seguir jogando uma moeda para cima aqui, se eu ficar jogando uma moeda por 5 minutos, eu garanto que em algum momento vão aparecer 5 caras, meramente por questão de insistir suficientemente. E basicamente a ideia é essa aqui: se você fizer experimentos suficientes, resultados científicos vão parecer muito fácil, porque o limiar é muito frouxo aqui. Então, jujubas causam acne? Não, poxa, não causam acne. Mas será que jujubas de roxas? Não. Marrons? Não. Rosas? Não. Azuis? Se você testar 20 cores de jujubas e tentar olhar se alguma delas vai, pela própria definição do número, se associar com seja qual for a doença que você quiser testar. E se você só publicar isso aqui, como se fosse sua hipótese a priori desde o começo, você tem basicamente o que tende a acontecer na literatura científica. Você tem manchetes que não dizem o que está por trás. Pior do que isso ainda, se você pegar o mesmo experimento e tentar analisar de 20 formas diferentes, também não é difícil de encontrar resultados significativos. Se tiver várias variáveis para olhar, ou você puder aumentar o seu N depois de uma primeira tentativa que não foi significativa e tentar de novo, ou se você puder analisar subgrupos, machos e fêmeas, por exemplo, separadamente, ou se você tiver várias comparações para fazer. Cada uma dessas pequenas explorações de dado, nenhuma das quais é criminosa ou é fraude, é normal que você queira, de repente, ver se a droga funciona mais em machos ou mais em fêmeas. Dito isso, de novo, a estatística que a gente usa é feita para testar hipóteses muito pontuais, é feito para ser confirmatória. Então, se você está explorando o seu dado e usando estatística frequentista, já está meio errado, né? E se você simplesmente somar essas 4 explorações, nenhuma das quais é muito criminosa por si só, todas elas são perfeitamente justificáveis, você tem um mundo em que 61% das vezes você acha um dado falso positivo simplesmente furungando um pouquinho, mesmo que nada seja verdade.
E a observação óbvia aqui é que, poxa, você só consegue interpretar um valor de P se você sabe qual é a possibilidade da hipótese, você sabe o número de comparações testadas, você sabe o número de opções de análise, e a tragédia aqui é que nada disso está na literatura científica. Né? Você tem um artigo científico que, no fundo, é um relato extremamente filtrado da realidade que veio por trás. Geralmente você não sabe o que teve de mudanças aqui, o que teve de opções de análise, quais foram, quantas comparações são testadas, enfim, tudo, e muita coisa que não dá certo acaba caindo fora aqui. Então, isso aqui acabam sendo um paper de 5 ou 6 seguros, geralmente são as melhores coisas que você conseguiu fazer em 4 anos de tese de doutorado. E, por definição, isso é um processo de controle de qualidade ruim, né? Porque controle de qualidade é uma coisa que tem que ser feita no processo. E a gente focou todo o nosso controle de qualidade num único ponto do processo. E mesmo os revisores do paper, na verdade, não têm acesso ao que eles precisariam saber para ter uma ideia de quanto uma coisa realmente é confiável. Assim. Então, tem uma ironia profunda aqui, tal, nessa imagem aqui, que é da Master Science, que é em peer review e trust. Mas, na verdade, você tira God, põe em peer review, mas você trocou um dogma pelo outro. Não quer dizer que isso aqui vai funcionar se você pensa direitinho como o sistema está montado. Isso provavelmente não vai funcionar, porque isso aqui não está olhando a realidade. Isso aqui está olhando um relato muito filtrado da realidade. E relatos muito filtrados e pesados da realidade são como perfis de redes sociais, quer dizer. O artigo científico não é muito diferente do perfil do Tinder, as fotos, no sentido assim, as suas fotos do Tinder são suas, elas não são mentiras, mas geralmente elas são as 5 ou 6 melhores fotos que você tirou em 5.000 daquele ano. Assim, tá? Todos nós somos espertos o suficiente para não confiar tanto nisso aqui, a gente vai querer conhecer a pessoa pelo que ela é e não só pelo perfil de redes sociais. Dito isso, quando a gente acredita na literatura científica meio que é face value, a gente está fazendo, meio que casando com o perfil do Tinder todos os dias. E a ideia para isso, a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, e a nossa ideia é um pouquinho essa, na verdade. Isso é um pouquinho pior ainda se quando você tem um sistema com pressão, que é o caso do Tinder, na verdade. O Tinder tem uma pressão seletiva forte para você parecer incrível, legal, bonito, etc. A ciência também tem. Quer dizer, você está num sistema que tem pressão por resultados positivos, impactantes, etc. E a consequência natural é que esses relatos filtrados sejam cada vez mais enviesados e cada vez menos rigorosos de testar se as coisas realmente são verdade. Sabe, num sistema que conta publicação e conta resultados positivos, na verdade, a melhor maneira de evoluir no sistema, isso é um paper chamado A Seleção Natural da Má Ciência, é ser o menos rigoroso possível em testar coisas, em publicar o máximo de coisas possível, mesmo não tendo certeza que é verdade. Com o tempo, o rigor evolui a zero, os falsos positivos vão subindo, as pessoas vão deixando descendentes, ficam cada vez pior. Claro, é um modelo talvez um pouquinho exagerado, assim, tal, não tem, enfim, as pessoas não têm moral aqui, simplesmente agentes matemáticos. Mas ele não é tão distante da realidade, assim, que se a gente pegar um sistema de avaliação científica aqui em outros lugares do mundo, a gente realmente não questiona essas coisas na verdade, né? Você pode avaliar a ciência em diferentes dimensões, você pode olhar o volume da ciência que você publicou, então quantos artigos você publicou, que é uma coisa meio estúpida, né? A gente olha eventualmente. Você pode olhar, as pessoas olham originalidade, impacto, citações, foi bem citado, em que revista saiu, blá, blá, blá e tal. Mas o CNPq, a CAPES, a FAPERJ, a FAPESP, dificilmente, ou mesmo a NIH e agências em outros lugares, dificilmente vão fazer essa pergunta aqui. Poxa, tá, legal, você publicou isso aqui, mas será que isso aqui é verdade de verdade? Ou é reprodutível, ou uma coisa que a gente consegue reproduzir em outros lugares? Porque, de novo, a suposição implícita é um pouquinho que peer review vai funcionar para isso. Quer dizer, não, poxa, saiu um artigo revisado por pares numa revista de boa reputação, então deve ser verdade, certo? Não, errado, porque às vezes se você pegar toda a evidência empírica que a gente tem tentando repetir artigos mesmo em revistas grandes, você vai ver que a maior parte, ou boa parte das coisas, frequentemente não replica. Então a gente não pode tomar isso aqui como taken for granted, né? E basicamente isso quer dizer que a gente tem que avaliar a reprodutibilidade de uma maneira sistemática. A gente fala muito da ciência brasileira, de como é que ela evoluiu nos últimos 20 anos. Tem uma visão otimista que diz que, poxa, a gente cresceu muito, é verdade, a gente cresceu muito em termos de número aqui. Claro, isso aqui vai até 2015, agora acho que deve estar dando uma fraquejada, mas isso é uma outra história. E mesmo quando você olha críticas ao processo aqui, geralmente são críticas relacionadas a impacto. Quer dizer, poxa, nossas citações não subiram tanto, nosso impacto relativo não aumentou muito, a gente está fazendo mais do mesmo, é salame science, etc. E tal. Mas mesmo essa crítica, na verdade, está passando por cima de uma crítica que talvez seja muito mais importante aqui, que até, poxa, até que ponto isso aqui é verdade, né? Se isso aqui estiver acontecendo, não sei se é o caso, mas sabe, se a gente está publicando mais, porque a gente está botando um monte de coisa que não é verdade na literatura, e que ninguém mais consegue repetir. Mesmo isso aqui não é um motivo de orgulho, né? Isso aqui, sabe, se você acredita que ciência salva vidas e melhora o mundo, má ciência errada, mata a gente e piora o mundo, assim. Isso aqui poderia ser uma tragédia, e assim, sem avaliar quão reprodutíveis são os nossos achados, a gente não tem muito como saber. E me parece que isso é uma coisa que deveria estar no espectro de atuação das agências de fomento. Quer dizer, se eu fosse CNPq e botasse 5 bilhões de reais por ano em pesquisa, eu queria, obviamente, pegaria 5 milhões, isso aí, 0,1%, e repetiria umas coisas para ver como é que está indo, né? Tipo assim, é o tipo de coisa que funciona em quase qualquer atividade humana, mas por algum motivo isso é muito fora do campo discursivo das agências de fomento, do discurso impopular, não só no Brasil como em outros lugares.
E, basicamente, em algum momento, depois de muito... Eu tenho debatido bastante essa questão de reprodutibilidade nos últimos 2, 3 anos, assim, e tal. E depois de muito debater, inclusive tentando convencer gente, CNPq, gente, vocês têm que saber qual é o nosso... Enfim, um pouquinho sobre a nossa reprodutibilidade, né? Mas, como sempre caiu ouvidos surdos, assim, então, em algum momento, descendo da PESB, uns 2 anos, em 2017, ali e tal, depois de um desses debates, era a época que a chamada CFD estava aberta, eu disse, pô, sabe, se ninguém vai fazer uma gente, né? Tipo assim, sabe, isso passa a ser uma obrigação da comunidade científica. E não é impossível de fazer, a gente tinha, então, precedentes desses outros levantamentos de reprodutibilidade que foram feitos por comunidade, por colaborações grandes, feitas por cientistas, também com financiamento privado dos Estados Unidos, é a Arnold Foundation que financiou todos esses estudos aqui. A gente pode tentar fazer uma coisa parecida aqui, focado no Brasil. Foi o que a gente submeteu para a Sapilheira, e foi que vocês, enfim, toparam participar. E a gente fica muito feliz com isso, assim, mas basicamente então, a nossa ideia é ser uma iniciativa multicêntrica para estimar a reprodutibilidade da ciência brasileira, reproduzindo aí uma amostra de 60 a 100 experimentos em 3 a 5 métodos de pesquisa de laboratório, e em vários lugares ao mesmo tempo. Vocês já devem ter uma ideia do projeto, vocês se cadastraram nele, mas assim, eu só vou brevemente, isso aqui é o programa geral, mas vai, o Aquarista, o Weber, o pessoal que vai falar depois, vão falar muito mais especificamente sobre esses vários passos. Eu só vou tentar basicamente resumir o que a gente fez até agora. A gente começou selecionando métodos a partir de uma revisão sistemática de artigos randômicos aqui. Vamos ver o que tem bastante gente fazendo no Brasil em termos de método e que modelos são mais usados. Acho que quase todo mundo usa o redor. Algumas pessoas usam lineares celulares. O resto é pouco frequente, individualmente, então a gente focou nesses 2 modelos. A gente detectou alguns métodos que pareciam bons candidatos. A gente lançou 10 deles para a comunidade para ver, poxa, para quais desses aqui a gente consegue gente suficiente para montar um esforço de replicação sistemática, porque são coisas comuns, são coisas importantes. A gente lançou nesse cadastro, então, no meio do ano passado, e através de, enfim, a gente fez um esforço grande para divulgar isso aqui. Espero que, bom, de alguma forma, ele chegou em vocês, seja via redes sociais, seja via palestras, seja via congresso, seja via e-mail. E, obviamente, claro, esse aqui era o ponto de risco do projeto, né, porque a gente podia não conseguir ninguém. E eu mandei esse projeto algumas vezes sem CNPq para pedir bolsa de pós-doc, bolsa de produtividade, e os pareceres sempre foram muito ruins, assim, no sentido assim, poxa, isso aqui é perigoso, as chances de sucesso são grandes, é mais possível que o projeto não consiga parceiros, quem faria uma coisa dessas? E, bom, enfim, às vezes os pareceres são mod língua, né? A gente teve, na verdade, um retorno muito bom do cadastro, assim, e tal. Melhor do que a gente esperava, a gente estava mirando em 30 a 50 laboratórios cadastrados, a gente acabou com 71. Então, assim, superou amplamente nossas expectativas. A nossa capilaridade geográfica também, assim, quer dizer, apesar da maior parte estar no eixo Rio-São Paulo, a gente tem gente, cara, do Rio Grande do Sul até Roraima e do Acre até, enfim, até o Rio Grande do Norte. Então, assim, realmente a gente tem os 4 cantos do país, sem metáfora. Claro, de novo, mais focado em grandes instituições do Rio de São Paulo aqui e tal, mas e mais focado, enfim, a maior parte das universidades federais, mas algumas privadas, alguns institutos de pesquisa, um balanço de gênero razoável. E gente muito jovem, isso é legal, assim, que a maior parte das pessoas não tem bolsa CNPq, tem doutorado a partir de 2000. Então, assim, a gente tem uma galera nova aí que está pilhada, alguns seniors também e tal, mas acho que isso é relevante também. A gente teve gente suficiente para quase todas as nossas técnicas, e a gente acabou fazendo a escolha um pouquinho para tentar maximizar o número de laboratórios. Então, a gente pegou as que tinham mais gente aqui, MTT-PCR, mas também pegou uma técnica de comportamento animal aqui, que é o Labirinto Elevado em Cruz, que era uma comunidade bem diferente, que fazia basicamente comportamento, então a gente conseguiu trazer esses 14 laboratórios. Porque a gente pegou uns comportamentos aqui. A galera trabalha tanto com linhagens, como dongos, ratos, etc. E só algumas motivações, vocês podem falar melhor sobre isso do que eu, assim, então, as pessoas acham importante, no cenário acadêmico brasileiro, elas têm problemas de reprodutibilidade no próprio laboratório, e elas veem, enfim, alguém disse que viu isso aqui como uma obrigação moral diante de todo o financiamento que recebeu para pesquisa, não sei quem é, mas concordo com você, eu também sinto. Em termos de recompensa, o pessoal está interessado em autoria, claro que está interessado em que a gente cubra os custos, a gente obviamente vai fazer isso, e colaboração, visibilidade e parceria com os laboratórios, as participações, discussões, pelo menos esse a gente está tentando resolver já de início. A gente tem uma visibilidade bastante boa dentro do Brasil, em termos de mídia, a gente saiu na Folha, no Globo, em vários Nexo, em vários grandes veículos de mídia brasileiros aí e tal. A gente tem uma visibilidade acadêmica internacional que é razoável, a gente acabou de publicar um paper na eLife, com o resumo do projeto aí e tal, a gente fala com o pessoal no Twitter, e, enfim, acho que a gente está começando a ser mais visto. A gente ficou muito satisfeito com o número de pessoas, a gente não está completamente satisfeito, é provável que a gente abra uma segunda chamada muito focada, aí, talvez no final da semana, início da outra,
para tentar reforçar um pouquinho algumas expertises pontuais dentro das técnicas que a gente escolheu. Assim. Então, a gente, um pouquinho por isso, a gente mandou aquele formulário para vocês preencherem quais experimentos esse aqui vocês acham que conseguem fazer, para ver enfim, o que são pontos fracos aqui, coisas que tem bastante experimentos, mas que tem pouca gente que faz, então ou a gente teria que sobrecarregar esses laboratórios, ou não conseguir incluir os experimentos. Então a gente deve estar abrindo uma chamada para coisas muito específicas, como gente que trabalha com labirinto inclusive elevado com cirurgia estereotáxica, gente que faça cultivo celular com hipóxia, gente que sabe dissecar alguns tecidos específicos. A gente vai anunciar isso aqui até o fim da semana, e a gente conta com vocês nesse momento, para ajudar a disseminar isso, porque não vai ser uma chamada de 3 meses, vai ser, tipo assim, 2 semanas abertas, então a gente pega mais alguém para isso e aquilo, e Juliana, mute seu microfone, por favor. Obrigado. Então a gente conta com vocês para divulgar isso aqui, a gente vai avisar vocês tão logo a chamada estiver no ar, mas deve ser, enfim, por volta do final da semana e da semana que vem. Nosso programa, no momento, então, a gente selecionou 5 técnicas, que são MTT, RT-PCR, labirinto inclusive elevado, Western blot e imunohisto/citoquímica. A gente vai começar com as primeiras 3, porque isso aqui a gente tem certeza que a gente tem dinheiro para fazer. As outras 2 vão ser adicionadas conforme a gente avaliar os custos da primeira leva e tal, e ver, acho que provavelmente a segunda vai entrar, o Western blot aqui e tal, a terceira não tenho tanta certeza, mas isso vai depender um pouquinho de como a gente vai conseguir organizar os nossos custos. A gente não queria começar uma coisa que a gente não vai ter dinheiro para terminar depois. A primeira leva, então, a gente vai começar, a gente distribuir os experimentos para vocês em abril agora, para entre maio e julho estar desenvolvendo os protocolos, revisando os protocolos entre nós. A gente vai falar um pouquinho mais desse tema logo mais. E para, provavelmente lá por agosto, talvez, está começando as replicações experimentais. A ideia é que vocês tenham bastante tempo para fazer isso, para não sobrecarregar ninguém. São, sei lá, 3 a 6 experimentos para cada laboratório, e que a gente tem até aí o final de 2020, talvez, para terminar esse processo. Se a gente tiver uma segunda leva, deve começar pelo meio do ano, dividindo os experimentos em julho para começar no final do ano eles, talvez no ano que vem. Se tiver uma terceira leva, isso começaria no final do ano, mas enfim, a gente vai fazer isso aí quando a gente tiver mais certeza que isso de fato vai acontecer. Bom, o que todo mundo ganha? Eu espero que todo mundo que está aqui deve achar que está ganhando alguma coisa, senão não estariam assim e tal. Mas, assim, obviamente, a gente vai dar financiamento e apoio metodológico, apoio metodológico à distância, obviamente, para tudo que tiver que ser realizado. Eu acho que tem um aprendizado muito grande aqui e tal, sabe? Eu acho que isso é o que a gente mais tem ganho, assim, sabe? Conseguir organizar uma coisa desse tamanho, assim, e tal, eu conseguir tentar fazer um esforço de replicação o mais rigoroso possível. Tem sido um desafio intelectual para a gente, que é muito legal estar compartilhando com vocês. Tenho certeza que vocês vão ter boas ideias sobre isso também, para, enfim, ensinar a gente sobre algumas coisas, mas acho que isso aqui torna todos nós melhores cientistas. E, obviamente, todo mundo vai ter coautoria em formato de consórcio na produção científica, quando a gente publicar alguma coisa, enfim, tomamos todos vocês como coautores nesse momento. O que a ciência brasileira ganha? Acho que a gente ganha bastante também, quer dizer, a gente vai ser o primeiro país a ter uma estimativa, ninguém fez isso em país nenhum no mundo, assim, então, a gente vai ser o primeiro país a ter uma estimativa sistemática, mesmo que numa área restrita, de reprodutibilidade a nível nacional. Pode até pegar meio mal, né, porque, poxa, 70% da ciência brasileira não replica. Bom, ainda assim é um número melhor do que qualquer outro, porque, enfim, ninguém mais tem um número, né, então acho que é importante a gente vender isso. Cara, isso nos coloca na vanguarda de verdade, assim, e tal, de um debate que é importante. Eu acho que isso dissemina o debate, quer dizer, só a gente está conversando aqui entre 50 pessoas sobre a reprodutibilidade científica, me parece um ativo, antes de gerar qualquer dado, acho que a gente tem tido essa repercussão positiva. Acho que fomenta uma cultura de que está publicado pode e deve ser avaliado, a gente não quer ser polícia de ninguém, ou destruir a carreira de ninguém, ou dizer que alguém está mentindo. Enfim, a gente nem tem como, porque a gente vai pegar experimentos soltos em papers, então, assim, mesmo que alguma coisa não replicasse, enfim, isso não invalida sequer o próprio artigo aí, quanto mais uma carreira. Dito isso, acho que é importante que a gente, sabe, enquanto cientista, que a gente esteja no meio e que a gente sabe que eventualmente as coisas são repetidas e alguém dizer, poxa, olha só, isso aqui não funciona, porque acho que isso nos deixa a todos mais responsáveis. Assim, tá? E eu gosto muito desse último ponto aqui. Eu acho que, assim, conseguir juntar a comunidade para resolver um problema comum, assim, e tal, tem um mérito por si só, que é uma coisa que a gente faz muito, muito pouco, assim, e tal. A gente tem os INCTs, mas o INCT, na verdade, pô, você pega um funding, divide entre 20 laboratórios que trabalham mais ou menos com a mesma coisa, mas dificilmente a gente trabalhando num único projeto grande para gerar dados robustos, assim, que é uma coisa que outras áreas da ciência acho que fazem melhores do que a ciência biomédica faz. Se você pegar a física, tem grandíssimos problemas. Mas quando eles têm grandíssimos problemas, eles pegam e constroem um acelerador de partículas de 20 e poucos quilômetros em 3 países, põem 20 mil físicos trabalhando lá, e eles chegam a respostas muito robustas para grandes problemas. Isso aqui é o anúncio do Bóson de Higgs, há uns anos atrás, e eles anunciam essas grandes descobertas quando chegam em 5 sigma, que é um P de 0,000000003, uma coisa que acontece uma vez a cada, sei lá, zilhão de anos, por acaso. Então, assim,
você consegue gerar respostas mais robustas com colaborações grandes. E tem gente que tem realmente defendido que a gente tem que fazer isso em outras áreas. A gente pode ter que um cerne para a psicologia, por exemplo. E isso aqui acabou gerando o Psychological Science Accelerator, que é uma colaboração de 300 laboratórios no mundo que escolhe bons problemas de psicologia que a gente quer testar em 300 lugares para, enfim, ter respostas robustas sobre algumas coisas. Claro, a gente não quer que tudo seja assim. Preteste, bem-vindo, só muda o seu microfone. Enfim, a ciência não tem que ser toda confirmatória, toda gigante, etc. Talvez tenham visto esse paper na Science há alguns dias atrás, que, sei lá, grandes times desenvolvem, mas pequenos times são mais disruptivos em termos de ciência, enfim, geram ideias novas, então a gente não quer matar a ciência exploratória, mas a gente tem que ser confirmatório para algumas coisas, assim, quer dizer, a gente é muito exploratório na ciência biomédica de maneira geral, e a gente tem que ter pelo menos alguns projetos em que a gente confirme coisas de formas realmente robustas, assim, então, isso aqui é um paper do Malcolm McLeod, que eu gosto bastante, eles falem com a gente aí na nossa série de webinários. E, então, acho que assim, a gente está, por mais que tenha que ter um balanço entre exploração e confirmação, ele está muito pro lado da exploração, a gente tem que fazer um pouquinho pro lado da confirmação, a gente tem que saber, a gente tem que aprender a montar grandes colaborações para confirmar coisas com certeza, não só o que a gente está fazendo aqui, mas para várias outras coisas. Eu acho que isso aqui, o que a gente está desenvolvendo em termos de expertise, é importante para outros projetos também. Obviamente, a gente chama uma gota no oceano, a gente está estudando uma área específica, algumas áreas específicas de pesquisa, num país do mundo, meio periférico, etc. e tal. Mas a gente chama de muitas gotas, assim, quer dizer, acho que, de novo, o debate sobre reprodutibilidade tem aumentado muito no mundo, assim, e tal. Acho que tem muita gente fazendo iniciativas legais para melhorar a confiabilidade e a acessibilidade da ciência. E isso é o jeito que a gente vai fazer ciência daqui a 10, 20 anos, assim, quer dizer, acho que a maré realmente está mudando, assim, isso tem vindo à tona, assim, e tal. Acho que para quem está se formando agora, especialmente, quem está começando na pós-graduação, eu acho que aprender a fazer ciência de uma maneira mais robusta do que eu e gente da minha geração aprendeu, me parece um tema fundamental que a análise tem um efeito positivo para as carreiras de vocês também. Mas, enfim, pode ser positivo para as carreiras de vocês, mas é muito mais positivo para outros fins, assim, e tal. E acho que, assim, antes de pensar em qualquer estímulo acadêmico, eu acho que a gente tem que lembrar fundamentalmente por que a gente está fazendo isso e por que a gente está aqui como cientista, assim, e tal. Eu só queria lembrar, enfim, voltar para o meu ponto inicial. Isso aqui foi um dos estudos que eu mostrei lá no começo, aquele de esclerose lateral amiotrófica. E tem um detalhe trágico desse estudo que eu não falei, que, na verdade, o primeiro autor desse estudo aqui não era um cientista de formação. Esse cara era um paciente com uma forma familiar de esclerose lateral amiotrófica, já tinha perdido 4 irmãos e a mãe dele para a doença. E ele entrou nessa história aqui, tal, não porque ele queria publicar um paper, ou queria sair na Nature, ou queria, enfim, ganhar um emprego, mas porque, fundamentalmente, ele sentiu que a vida dele dependia disso aqui, assim. E esse cara ter testado 5.300 ratos, 70 drogas, para descobrir que nada do que estava publicado funcionava, me parece, assim, fundamentalmente uma traição profunda da ciência por alguém que precisava dela, assim, então, me parece uma história realmente muito triste, assim. E, enfim, a gente não quer que isso aconteça de novo, e você só consegue, enfim, tomar a dimensão de o que é ter uma ciência pouco confiável quando você passa a precisar dela como paciente mesmo, assim. Acho que eu virei um pouquinho mais paciente por conta de familiares, amigos, nos últimos tempos, assim, e tal. E isso deixou de ser uma questão acadêmica para passar a ser uma questão essencial para mim, assim, quer dizer, acho que espero que todo mundo possa se beneficiar da ciência médica ao longo da sua vida, assim, e tal, e, sabe, ela precisa ser certa, e se ela não estiver certa, esse trem vai bater em cima da gente, das pessoas que a gente ama. Então, assim, acho que tem um objetivo importante para cumprir aqui, que é muito maior do que meramente acadêmico. Minha palestra era isso, eu só queria terminar colocando brevemente, especialmente para quem está assistindo de fora, eventualmente, que a gente é extremamente acessível por várias maneiras, assim, a gente tem um site, você pode se cadastrar numa newsletter também, que a gente manda notícias para você a cada mês ou dois. Claro, quem está participando da iniciativa não precisa disso, porque a gente vai estar mandando notícias o tempo todo, mas, enfim, você pode acompanhar bastante coisa por aqui. A gente é bem ativo em redes sociais, a gente posta no Facebook em português, a gente twitta em inglês para tentar interagir com a comunidade internacional também, enfim, a gente é razoavelmente ativo nos dois. A gente tem um Periodicals, que é um feed do PubPeer, que você faz a sua própria revista, você faz curadoria de artigos, qualquer coisa que você acha importante, comenta. Então, assim, a cada semana a gente coloca 1 ou 2 artigos ali sobre reprodutibilidade que a gente acha interessantes na nossa página, faz um comentário. A gente tem um e-mail, obviamente. Para quem está participando da iniciativa, você pode se comunicar especificamente com o pessoal do PlusMEIs, do PCR, do MTT, com esse reprodutibilidade.br, mais EPM, mais PCR, mais MTT, para falar diretamente com as equipes que estão responsáveis por isso. Nossos dados estão todos, e protocolos e artigos, estão todos online num repositório grande que é o Open Science Framework, que é do Centro for Open Science nos Estados Unidos.
Lá você pode deixar todos os protocolos que a gente está fazendo, bancos de dados de tudo que for gerado na CDS, 100% transparente, com dados, como a gente tem sido com tudo que a gente faz. Acho que isso, enfim, faz parte do nosso lado Open Science aqui, que eu acho que é bem importante. A gente tem que fazer um esforço mais transparente possível, e esse esforço, enfim, é um aprendizado legal também. A gente não está no WhatsApp, mas a gente está aberto, se o pessoal enfim, os membros da iniciativa acharem que for uma boa ideia, assim, pô, ter um grupo de WhatsApp para trocar ideia aqui e tal, eu não tenho nada contra abrir assim, e tal. Não gostaria que isso fosse uma forma de comunicação formal, não quero que a gente tenha que ficar checando o WhatsApp, nem que, enfim, vocês tenham que ficar checando o nosso e tal. Mas se quiserem, assim, por experiência de outras áreas aí, que tem bastante gente trabalhando em uma coisa, eventualmente, para trocar ideias sobre o projeto, sobre a reprodutibilidade, isso aqui pode ser interessante. Acho que não tem nada contra abrir a gente não gostaria que ele fosse um canal formal. A gente pode discutir isso aqui mais tarde. A gente vai ter então a gente gostaria de seguir esse primeiro evento, que é grande, com uma série de webinários menores, aí de cerca de 1 hora, acho que no final da tarde, pelo menos um por mês, aí, tal, com palestrantes de fora, para falar sobre diferentes aspectos de reprodutibilidade científica. Não temos um calendário ainda, porque ainda não consegui fechar as datas com as pessoas, mas anunciaremos em breve quem vão ser pessoas em abril, maio, junho, etc. Isso também vai ser realizado em parceria com a rede de pesquisadores, que está, enfim, coordenando essa bodega toda aqui hoje. Tem um último convite que não é diretamente relacionado à iniciativa, assim, mas a gente tem um projeto chamado No Budget Science, que já tem uns 3 anos aí, para tentar fomentar projetos científicos sem custo, que vai fazer um hackathon, uma Hack Week no meio do ano, quer dizer, é uma ideia de trazer 20, 25 alunos de pós-graduação, graduação e pós-docs aí e tal, para o Rio de Janeiro, para tentar desenvolver projetos coletivos aí e tal, e sobre metaciência, sobre reprodutibilidade científica, sobre como levantar temas importantes que possam ser temas de projetos nesse evento. Se vocês quiserem, enfim, a gente vai divulgar quando a gente tiver, enfim, cadastros abertos para os estudantes aí e tal, etc. Mas, enfim, isso aqui é se vocês puderem mandar a gente e divulgar para a gente agradece também. A gente gostaria de juntar um time legal de 20 pessoas aí para tentar fazer projetos pontuais, rápidos, sem custo, para melhorar a ciência aqui no Rio. Vocês podem entrar no Facebook do No Budget Science para saber mais. E é isso, eu repito, termino onde eu comecei, assim, sejam muito bem-vindos, assim, então a gente enfim, nós somos Olavo, Clarissa, Pedro, Weberiana, mas assim, agora nós somos também mais de 60 laboratórios pelo Brasil, temos inúmeros parceiros que a gente vai mencionar ao longo das palestras aí e tal, e estou aberto para responder uma pergunta ou duas. Dito isso, assim, para coisas mais específicas, provavelmente elas vão aparecer nas próximas palestras, então não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer agora. Juliana, quem está fazendo a curadoria aí e tal? Tem uma pergunta do YouTube que foi colocada lá. Tá, vamos deixar as do YouTube por último, eu acho, né? A não ser se é uma coisa muito geral e muito rápida, assim, e tal. Mas, assim, se forem questões mais técnicas, a gente pode deixar para depois aí e tal. Mas qual é a pergunta? É sobre as primeira, segunda e terceira leva, algo com cronograma mesmo. Mas eu acho que você pode falar isso mais. A gente vai explicar isso ao longo assim, basicamente o que está confirmado agora é a primeira leva, o resto é tudo enfim, por confirmar conforme custos aí e tal. E não sei, a gente pode abrir para os vídeos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta pontual. Todo mundo está liberado, tá? Se quiser falar e desmutar o microfone. Senão a gente vai passar adiante com as partes mais específicas, talvez seja o que gere mais perguntas de fato aí, tá? Então, se ninguém se manifestar em 5 segundos, eu vou passar a palavra para a Clarissa, que está no fundão. Clarissa?